Oi, queris. Acho que vocês já ouviram muito falar, ou escrito, ou em resenhas. Esse perfume foi modificado, essa fórmula foi revisada, essa fórmula não é mais a mesma. Depois que essa marca reformulou esse perfume, ele não é mais o mesmo. Para vocês entenderem o porquê disso acontecer, eu resolvi falar com vocês sobre toxicologia. As empresas de perfumaria seguem uma associação chamada IFRA, que é uma associação criada na França para controlar o risco de ingredientes potencialmente tóxicos no uso da perfumaria. E a IFRA, ela foi criada no início do século XX pela própria perfumaria, porque quando a perfumaria começou a se tornar grandiosa, assumir a massa, ter perfumes um atrás do outro, que delícia, né? Começou-se a questionar dentro da própria perfumaria se haveria um limite de uso de ingredientes. Por exemplo, naquela época, ainda no início do século XX, se usava o âmbar da baleia, que era o regurgitar. A baleia secreta algo como se fosse meio sólido até, que vai parar no mar. E ele é meio cinza e com o tempo ele vai adquirindo essa cor meio ambarada que a gente conhece. Havia também o musk original do viadinho, quando você estressa o viadinho e provoca provoca o animal, ele secreta através de uma glândula um odor almiscarado, e por isso esse nome, que é maravilhoso. Mas tudo isso à custa do estresse, ou às vezes até da morte de um animal. E isso a perfumaria não poderia aceitar, não numa escala de massa como ela estava assumindo no início do século XX. A IFRA veio justamente para defender os ingredientes que são possíveis e não tóxicos para a perfumaria e alertar para a possibilidade de abastecimento futuro e também sobre o uso de ingredientes animais. Com o passar do tempo, os ingredientes foram ficando cada vez mais seguros e, principalmente no final do século XX e início do século XXI, tomou-se algumas decisões do tipo: vamos restringir sim o uso dessa matéria-prima, vamos banir o uso dessa matéria-prima, e com isso hoje nós temos uma perfumaria segura e algumas tristezas do tipo: não existe mais o musgo de carvalho como ele era no passado, a civete é sintética, o musk é sintético e assim por diante. Gente, eu não sou tão saudosista assim a ponto de chorar as perdas, porque eu acho que através de um desafio você pode inovar, e foi o que a perfumaria andou fazendo. Outro dia mesmo, falando sobre o centenário dos chipres, nós vimos como foi interessante esse movimento no século XXI de banimento do musgo de carvalho, a ponto de gerar os chipres modernos como a gente conhece hoje. Então, gente, a forma como um perfume é revisto, reformulado, é por conta dessa necessidade. Ao passo que a IFRA, ou mesmo os clientes, surgiram também clientes super rigorosos que querem fazer seus perfumes ou seus cosméticos de forma ainda mais rigorosa, evitando certas
matérias-primas que ainda estão em estudo e que não necessariamente foram banidas ou que não foram comprovados ou confirmados os potenciais tóxicos que eles tenham, essas empresas já se adiantam e dizem: não, eu não quero que use esse ingrediente na minha formulação. Para que isso ocorra, muitos perfumes mais antigos que já estavam em linha acabam por ser reformulados. E essa reformulação tem um preço, gente, e o preço é às vezes uma modificação no cheiro. Eu diria o seguinte: são situações inevitáveis, porque a indústria da perfumaria é uma indústria química e, como tal, a gente tem de ter muita responsabilidade sobre um perfume ou um produto que se põe no mercado. Então, entendam que a perfumaria hoje de massa, eu diria que a perfumaria industrial, e chame-se de perfumaria industrial, as que têm uma grande marca por trás, trabalham ultra conscientemente sobre a toxicologia e não vão deixar um perfume se comprovadamente sentirem que há ingredientes potencialmente tóxicos, e por tóxicos a gente deve entender que alguns podem ser cancerígenos, outros podem causar uma séria alergia. Então, eu acho que é interessante a gente saber tudo isso para ter mais confiança, saber que nós estamos tratando de uma categoria de produtos que é a perfumaria, que preza pela qualidade, que preza pelo cuidado, pela saúde de quem usa. E eu uso tranquilamente os perfumes, nunca conheci ninguém que tivesse... aliás, a gente fala muito isso na perfumaria, né? A gente nunca conheceu ninguém que tivesse tido problemas de saúde por causa de uso de perfume, exceto uma alergia ou outra, e isso a pessoa mesmo descobre quando tem e acaba não se expondo se ela sabe que é alérgica a seja ingrediente, seja um produto. Então, acho que vocês podem ter bastante confiança na perfumaria e sabendo que todos se preocupam não só com a qualidade, como também com a segurança e a saúde do usuário. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho mais do porquê uma fórmula é revisada. E um ponto muito importante: quando a IFRA demanda que um ingrediente será banido ou simplesmente reduzida a sua dosagem, eu me lembro uma vez, logo no início do século XXI, olha que interessante falar assim, logo no começo do ano 2000, 2001, 2002, algumas pimentas começaram a sofrer restrição de dosagem. E nós estávamos desenvolvendo uma fragrância maravilhosa e ela já tinha sido aprovada pela empresa para quem a gente estava desenvolvendo. E no meio do desenvolvimento, nós fomos passar essa fórmula pela revisão da IFRA e checamos que essa fragrância só podia receber até 8% de pimentas. Então foi o que a gente fez, a gente reduziu a quantidade de pimentas e ninguém ficou tão satisfeito quanto era com o uso de muita pimenta. Mas é assim a vida, gente. A gente tem que fazer o que é possível e o que é saudável, o que é seguro. Perfumaria é assim. Quando a empresa, como por exemplo a IFRA, demanda essa redução ou banimento de um ingrediente, a gente recebe, às vezes, anos de uma cancha assim para trocar de ingrediente. Então, por exemplo, se na época da troca do musgo de carvalho, quando foi demandado que o musgo precisava reduzir, ou depois o banimento,
havia muitas fragrâncias clássicas que usavam musgo de carvalho e que seriam punidas, né, pelo banimento do musgo. Então, a gente teve muito tempo para refazer. E aí, olha só, as empresas, as casas de perfumaria precisaram recriar musgos de carvalho apropriados e que cheirassem não igualzinho, porque o objetivo é sempre cheirar igual, né? Mas a gente sabe que igualzinho natural é impossível, mas que cheirasse o mais próximo possível para fazer a reposição. Então, não é só retirar o ingrediente, retira o ingrediente que está sendo restrito ou banido e substitui pela melhor qualidade disponível na época, e que aproxime o cheiro mais perto possível do cheiro anterior. Então, pegar fragrâncias tão antigas quanto Chanel 5, Shalimar e assim por diante, e não só, hein? Nós temos fragrâncias clássicas na perfumaria nacional, na Avon, que precisaram passar por essas reformulações também. E isso acontece então para a segurança de todos nós. Acho ótimo que a perfumaria se preocupe com isso e que de tempos em tempos faça isso. Ninguém reformula perfumes simplesmente pelo critério de baratear custos. Às vezes, a troca de um ingrediente sai muito mais caro porque não se conseguia fazer algo tão parecido com o ingrediente natural que existia e teve-se que colocar mais elementos para que aquele cheiro seja o mais próximo possível e que as usuárias e usuários que amam determinado perfume não sintam tanto essa diferença. Então saibam que é uma questão de segurança e às vezes uma questão de desaparecimento mesmo de certo ingrediente do mercado. Às vezes uma cultura, eu me lembro que há uns 15 anos mais ou menos, houve um movimento na Espanha, onde se tem uma das maiores plantações de Cistus labdanum. O cistus é aquele arbusto que vai soltando uma espécie de uma gosma. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz que quando Jacó e seus filhos foram chamados de volta para o Egito, que um dos seus filhos estava lá, que tinha sido vendido como escravo e depois se tornou um governador eficiente. Então, quando eles foram de volta para o Egito, eles levaram o Cistus labdanum. E como o Cistus labdanum era colhido? Ele ficava enroscado nas barbas de bodes, de cabras, e depois era colhido para que se tornasse um ingrediente de perfumaria mesmo, bastante desejado. E há uns 15 anos houve uma espécie de tentativa de êxodo das famílias que cuidavam dessas plantações na Espanha, e eles achavam que a colheita não estava dando o real retorno para eles manterem seus filhos na escola, uma série de problemas sociais e financeiros. E a indústria teve que se movimentar e aumentar o preço do Cistus labdanum para que as comunidades não deixassem a região e o cistus continuasse a ser fabricado e produzido e a perfumaria assim estivesse garantida. Então, o desaparecimento, a possibilidade de desaparecer um ingrediente também demanda a criação de novos ingredientes semelhantes, similares, para que a indústria não sofra um
desaparecimento, né? Então acho que esses são os dois fatores principais pelos quais se reformula uma fragrância. Então, gente, vamos agradecer aos nossos maravilhosos, geniais perfumistas e químicos que criam e reproduzem sinteticamente ingredientes para que a gente possa manter o nosso gosto maravilhoso por perfumes e fragrâncias em todo o mundo. Acho que é benéfico e é natural que haja essas reformulações. Esperamos não ter coisas assim que sejam tão chocantes para a gente, mas enquanto houver gênios criativos e pessoas maravilhosas que continuem a se preocupar com a nossa saúde e a nossa segurança, acho que a gente vai ter reformulações. Um beijo e até a próxima, gente!